Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas 2025. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Sestari, pode me chamar de Sestari. Sou médico de família e comunidade, com formação e residência pela gloriosa USP de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar aqui da FMABC e a Medway tem aprovado sim na Faculdade de Medicina do ABC, foram 230 já aprovados, 28 deles foram primeiros lugares dos nossos alunos. E hoje vamos trazer aqui algumas dicas e apostas para a prova do ABC de 2025, falando da preventiva. Então vamos lá. Como é a prova da preventiva no ABC? São 20 questões de cada grande área, preventiva não é diferente. Em 2022 eles fizeram uma pequena mudança, eles mudaram de alternativas de A até E, então um pouquinho mais de texto para você ler, mas mesmo assim manteve a coerência da prova, mesmo aumentando, ela continuou com o mesmo jeitão, com a mesma carinha, que é muito conceitual, eles cobram mais memorização, tá bom? Os enunciados normalmente são muito curtos, alguns eles se aventuram a deixar um pouco mais longos e mesmo assim o comando da questão continua sendo conceitual, mesmo com o enunciado um pouquinho mais comprido, tá? Não tinha imagem até 2024, aí apareceu o raio-x na prova da preventiva, sim, e uma questão de gráfico. Mesmo assim, ainda tem poucas imagens, tá? E mesmo com as questões de imagem, continuou sendo uma questão conceitual, beleza? Eles gostam dos temas de SUS, ética e epidemiologia, é o que aparece com mais frequência. E sobre o que nós vamos falar aqui, dicas e apostas para vocês para essa prova de 2025, são estes temas aqui. Dentro de aspectos históricos do SUS, a gente vai falar dos princípios do SUS, que costuma cair bastante no ABC. Dentro de ética, bioética e documentação, a declaração de óbito, que é um tema recorrente em várias provas também. Estudos epidemiológicos, aqui falando exatamente das medidas de associação, porque eles gostam desses conceitos aqui também. Beleza, pessoal? Bora lá então com o nosso primeiro tema, aspectos históricos do SUS, falando especificamente dos princípios do SUS. Primeiro, o que é princípio? Porque tem princípios e diretrizes, tá? Um princípio é algo que serve como base para alguma coisa, ou seja, é a raiz, o alicerce de tudo, é a partir dali que eu desenvolvo o resto. Uma diretriz é uma linha que determina o traçado de uma estrada, um esboço de um plano, de um projeto, uma norma de procedimento, uma conduta. Ou seja, eu tenho a minha base e como eu vou fazer aquilo acontecer, tá bom? Então, princípio, eu tenho os princípios éticos e doutrinários e as diretrizes estão nos meus princípios organizativos, ou seja, de onde que eu vou partir, qual é a minha ideia aqui, qual é a minha filosofia e como eu vou me organizar, como eu vou fazer com que isso aconteça mesmo. Perfeito! Vamos começar então pelos princípios éticos doutrinários, tá? E o primeiro deles, famosa universalidade. E o que diz? Artigo 2º da Lei 8080, tá? Não se pode impor qualquer tipo de obstáculo ao acesso ao SUS. Ele se destina ao atendimento de toda a população brasileira, aí incluído os estrangeiros. Aí que vem o nome de universal. O acesso é universal, sem distinção de qualquer espécie. Ou seja, todos têm acesso ao SUS e, pegadinha de algumas provas, inclusive estrangeiros. Sim, se uma pessoa vem para o Brasil, está visitando, precisa usar o sistema de saúde, ela pode usar? Sim, porque o SUS é universal por princípio. Legal? O outro princípio é da equidade. Aqui não confundam com igualdade, tá? Mas é legal para fazer essa comparação. Quando eu tenho igualdade, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo é igual, tratado do mesmo jeito. E fica legal para ver nessa figurinha, tá bom? Qual que é a ideia de igualdade? Eu dei a mesma bicicletinha para todo mundo, então todo mundo tem o mesmo direito, tá? A pessoa pequenininha, o cara muito alto, a pessoa do tamanho certo e até a cadeirante, eu dei a mesma coisa. São todos iguais, então eu dei com igualdade. Agora, equidade, a gente ajusta os desequilíbrios, traz esse centro de justiça. Tratar os iguais igualmente, mas os desiguais eu trato desigualmente. Uma criança pequena precisa de uma bicicleta pequena. Um cara muito alto precisa de um guidão mais alto, precisa de um banco mais alto. A cadeirante precisa de uma bicicleta adaptada. Isso é ser equitativo, tá? Traz as pessoas de acordo com as diferenças que elas têm. Ok? É um espaço regulador do nosso sistema com o intuito de vencer as barreiras impostas pelos determinantes sociais de saúde. Então é justamente por essa questão que as pessoas são diferentes, então eu tenho que tratar elas com equidade, dar a quem precisa mais, dar um pouco mais. Ok? O terceiro princípio ético doutrinário, a integralidade, tá? O que é integralidade na saúde?
está na Lei 8080 também, tá? Integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidas para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, ou seja, acesso a todo o ferramental do SUS, é ter uma atenção integral. Eu vou cuidar da pessoa, eu vou cuidar do coletivo, eu vou ter essa ideia de prevenir doenças e de curar doenças. A pessoa vai ter acesso ao nível primário, secundário e terciário, a todo o ferramental. Isso é ser integral, ok? Não há dois sistemas, ou seja, a pessoa no SUS presta cuidados à saúde de ponta a ponta, tudo que ela precisar em todos os níveis. Aqui vou abrir um parênteses rápido, porque é um atributo da atenção primária também a integralidade, mas não é a mesma coisa. Princípio do SUS integralidade é atenção em todos os níveis, saúde de ponta a ponta, o sistema é um só. Integralidade na atenção primária é ver a pessoa de maneira integral, tratar a pessoa de maneira integral. Ela vem com uma dor no joelho, mas eu quero saber como é que está a saúde mental dela, eu quero saber como é que ela está a relação com a família. Isso é ser integral na atenção primária, que é diferente do princípio do SUS integralidade, ok? Não caiam nessa pegadinha. Legal? Então aqui a gente definiu qual é a nossa base. Nós somos universais, nós somos equitativos e somos integrais. Bacana. Como que eu vou organizar isso? Como que eu vou colocar isso aqui para rodar, colocar isso aqui na prática? Vamos para os organizativos. Primeiro dele, a descentralização e o comando único. O que é isso? Distribuição do poder político, de responsabilidades e de recursos da esfera federal em direção à estadual e municipal. Dessa forma, há uma desconcentração do poder da União para os estados e municípios. Então é isso, da União para os estados, para os municípios. Então isso é descentralizado, não fica tudo na mão da União. E como que isso acontece na prática? Nós temos pela União o Ministério da Saúde, que é o que traz as outras coisas para as outras esferas. Depois a gente tem nos estados a Secretaria Estadual e nos municípios a Secretaria Municipal de Saúde, que tem maior autonomia e também com maior autonomia vem maior responsabilidade, tá? Então a União não vai ficar cuidando dos mais de 5 mil municípios. Ao mesmo tempo, a União também não dá conta nem de cuidar dos 26 estados do Brasil e Distrito Federal. Não dá para fazer isso, tá? Então cada município cuida do seu, cada estado cuida do seu e a União também cuida do todo neste esquema de comando único e descentralizado. Legal? Ao mesmo tempo, o Brasil é um país muito grande, então vem a regionalização e hierarquização. Eu tenho como ter hospital terciário para todo mundo? Não, por isso que isso aqui é importante, tá? Regionalização é a organização dos serviços a partir da noção de território, e o nosso território é extenso. O que é território? Área de atuação em saúde, sua definição é viva e dinâmica, ou seja, ele vai mudando. Compreende uma área geográfica delimitada por similaridade de características geográficas, culturais, ambientais, históricas e sanitárias. Ou seja, não é só traçar uma linha no mapa, é também ver as necessidades de cada local de acordo com isso, tá? Para quem já viu, tem a questão do mapa, tá? De definir um território, mas eu também defino alguns territórios por necessidades, tá? Algumas DRS, as Distritos Regionais de Saúde, já ouviram isso? É de acordo com o que eu tenho para oferecer e do que as cidades estão precisando, tá? E aí vem a ideia também de hierarquia baseada nisso, porque tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, dentro do mapa, dentro do território que eu desenhei. Não dá para eu deixar aberto para todo mundo usar tudo, não é mesmo? As hierarquias é a organização dos serviços a partir de uma ordem crescente de complexidade, mesmo que extrapole os limites do município e do estado. Por exemplo, eu falei de Ribeirão. Ribeirão tem o Hospital das Clínicas. Tem um Hospital das Clínicas em todas as cidades? Não tem. Então, as cidades em volta da regional de saúde usam aquele serviço, porque Ribeirão tem disponível lá. A mesma coisa, outras cidades, outras capitais, tá? Mas como que eu regulamento essa parceria? Como que eu sei quem que usa e, ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma contraparte? Que legal, eu estou usando o seu sistema, o que que eu dou de volta para você? Como que funciona essa troca? Quem apoia isso são as comissões intergestores bipartite e tripartite. Então, é para isso que elas servem, é assim que elas ajudam, legal? E como é que é essa ideia da hierarquização também no nível de atenção? Porque nós temos atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, e essa ideia de hierarquia, tá? Vem essa ideia. Isso aqui é uma ideia um pouco assim ruim de ver desse jeito, porque nós funcionamos em
rede, tá? Eu posso mandar da primária para a secundária, posso da secundária para a primária, elas vão se interconectando, não é unidirecional, mas existe essa hierarquia de complexidade, tá? O que é mais complexo, pensando em tecnologia dura, tecnologia de ponta, e menos complexo nessa ideia. Também não é legal pensar tanto assim só na complexidade, que a atenção primária é menos complexa. Não, ela tem as suas particularidades de complexidade. Tem uma tecnologia mais leve, tecnologia leve e dura, que é mais profissionais, pessoas. A atenção terciária tem mais aquela tecnologia dura, materiais e ferramentais específicos. Legal? E, por fim, legal, a gente dividiu região, dividiu a hierarquização, a gente viu que é a União, que é o Estado, que é o município. Cadê as pessoas nesse processo todo? Está tudo acima da gente? Não, por isso que tem a participação popular como um princípio organizativo também. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a participação popular apareceu como? Participação da população na formulação da política, planejamento, gestão e avaliação das ações de saúde, tá? E como que isso foi acontecer na prática. Depois ela foi regulamentada na Lei 8.142. Participação popular são os conselhos e conferências de saúde. É assim que as pessoas participam, com a mesma ideia da regionalização, da descentralização. Por quê? Tem a Conferência Nacional, tem o nível estadual, tem o nível municipal e tem o nível local. Ela vai mais perto da população ainda, tá, pessoal? Pensando aqui, princípios do SUS, legal, vamos colocar isso aqui na prática? Vamos aplicar isso aqui numa questão para vocês verem? Vamos lá, caiu em 2023 no ABC. Em um pequeno município do estado de São Paulo, EF, 70 anos, aguarda a alocação da vaga para a realização da hemodiálise ambulatorial. Por falta de infraestrutura no seu município de origem, EF é encaminhado para o município vizinho para a realização do procedimento, como parte de um convênio de saúde que promove a articulação a serviços de saúde em determinadas regiões. Ou seja, né, ele precisou ir para outro local porque não tinha máquina de hemodiálise no local dele, não tinha uma clínica para isso, então ele foi para o outro, tá? Essa estratégia pode ser descrita como? Então vamos lá. Respeito ao princípio da participação social, ele está participando das decisões aqui, dado que todo indivíduo tem direito à participação do tratamento mais adequado e custo-efetivo para sua doença ou agravo à saúde. Não foi uma decisão dele do que ter ou não ter, então não é a participação social, tá? Expressão do princípio da regionalização do SUS, uma vez que as estratégias de cuidados em saúde devem funcionar de forma articulada entre serviços de saúde, priorizando que todo cidadão receba o cuidado de que necessita. Exatamente, pessoal, é a ideia de regionalização do SUS. Por quê? O local dele não tinha o que ele precisava, mas dentro da sua região, dentro lá do distrito de saúde, a cidade vizinha tinha, então ele buscou lá o atendimento. Vamos ver o resto da questão? Lembrando que agora é até E, então muito texto para vocês lerem, mesmo sendo bem conceitual, como vocês viram. Vamos lá. Essa estratégia é um acordo extraoficial da Secretaria de Saúde que prejudica a regulação do serviço de saúde, uma vez que cada município deve ser autossuficiente para garantir os direitos dos seus munícipes. Ou seja, toda cidade vai ter que ter um hospital de clínicas de ponta, vai ter que ter um centro de hemodiálise, vai ter que ser ter ambulatório de especialidade? Não, pessoal. E não é extraoficial, é oficial, tá bom? As cidades têm esses acordos justamente porque uma tem uma coisa e a outra não tem, dependendo do porte da cidade também, tá? Isso é um desafio para o sistema único de saúde, pois fragiliza o princípio da hierarquização das decisões de saúde ao parcelar o cuidado do usuário em diversos... Parcelar em municípios foi ótimo, né? Não, também, pessoal, isso aqui é justamente o certo. Isso aqui é para lidar com o desafio de não ter como toda cidade ter todo o maquinário, tá? A gente vai fazer esses acordos justamente para todo mundo se ajudar em uma rede. E, por fim, a alternativa é um acordo entre os conselhos gestores do serviço de saúde que devem prioritariamente atender a necessidade do munícipe e, posteriormente, acionar o Ministério Público para garantia de cuidado integral ao usuário dentro de seu próprio município. Ou seja, se não deu certo, eu vou pedir para o Ministério Público resolver para mim. Não, pessoal. Se tem uma cidade vizinha que tem, eu faço acordo com essa cidade vizinha, ok? Tranquila essa questão, bem conceitual, mas também não é uma coisa muito difícil se você sabe o conceito, tá? Provas normalmente mais assim, falam, são provas fáceis, mas é um pseudo fácil, porque se eu não sei o conceito, eu danço, tá? Então, sabendo, fica tranquilo de resolver. Legal, vamos para o nosso segundo tema aqui, que é de ética médica, bioética e documentação, especificamente a declaração de óbito, que isso aqui, tanto para a prática de vocês, quanto para as provas, precisa saber, pessoal. Aqui o bloco 5 de como que eu preencho uma declaração de óbito, pessoal. Essa aqui é a parte que é
exclusiva do médico. Só o médico pode preencher isso aqui, tá? E aqui nós estamos vendo a parte 1, que é a parte da causa da morte, que eu tenho aqui. Anote somente um diagnóstico por linha, então ele é meio autoexplicativo. Ele coloca aqui, devido ou como consequência de. Ou seja, o que eu colocar na A é devido ou como consequência do que eu colocar na B, que é devido como consequência de colocar na C. Isso dá uma ideia de cronologia, de tempo, tá? Então, pensando aqui no tempo, eu parto de uma causa básica. É ela que vai iniciar a cadeia mórbida. Ela causou o início de tudo, tá? A causa imediata é a última coisa pensando em tempo. Ou seja, a causa básica começou tudo, tem causas intermediárias, pode ter ou não, e a causa básica está mais próxima temporalmente ao óbito. Se eu jogar essa linha do tempo aqui, é de baixo para cima. Como assim? Pô, a causa básica fica na base da lista e a causa imediata fica no topo da lista. Causa imediata, ela causou diretamente o óbito, então ela vai na primeira linha. Então, a causa imediata foi como consequência disso. Então, outra causa intermediária aqui. Aqui fica um detalhe, a causa básica fica na linha D? Não. A causa imediata sempre fica na linha A, mas a causa básica fica na base da lista, certo? Então ela é a última coisa que eu vou colocar. Mas pode ser que não tenham causas intermediárias. Então pode ser que eu coloque uma causa imediata e uma causa básica e só. Pode ser que eu coloque uma causa imediata, uma intermediária e uma básica. Pode ser que eu coloque uma imediata, duas intermediárias e uma básica no final. Lembrando que você só tem 4 linhas, então vamos lá, nada de colocar um monte de coisa também, sejam sucintos. Beleza? A básica desencadeia a cadeia de eventos mórbidos e a intermediária nem sempre existe e ela está entre a imediata e a básica. Legal, pessoal? Essa aqui é a parte 1 da declaração de óbito que a gente precisa conhecer. Eu preciso colocar o CID? Não, eu não devo, na verdade, colocar o CID. O CID quem vai colocar é o setor responsável pelo processamento de dados. Não é da nossa parte. O que nós temos que saber é isso aqui. Legal, mas não podem ter outras coisas também que vão contribuir para o óbito? Sim, elas vêm na parte 2. Parte 2, causas contribuintes para o óbito. O que são causas contribuintes? Elas são agravantes, elas contribuem, mas elas não entram na cadeia de eventos mórbidos, elas não vão entrar naquilo que causou a morte, mas elas podem ter alguma contribuição, tá? Por exemplo, a pessoa tem alguma doença crônica que piorou isso aqui para levar ela ao óbito, ok? Não só como preencher a declaração de óbito, eu tenho que saber para as provas e para a vida também quem deve preencher essa declaração. E aqui entram algumas situações específicas que estão no manual. Vamos lá. Uma bem tranquila, ocorreu de causas naturais o óbito dentro de um estabelecimento de saúde. Quem é que vai fazer? É óbvio, o médico que está lá, o médico que prestou assistência à pessoa. Pô, mas eu sou plantonista, eu não conheço aquela pessoa, acabei de entrar de plantão e ela morreu no meu plantão. O que eu faço? Vá ler o prontuário e preencha, você é o médico assistente daquela pessoa, tá bom? Mas e se eu não souber o diagnóstico, nem lendo o prontuário, nem o médico que prestou assistência sabe, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou encaminhar para o SVO, porque eu preciso do diagnóstico. Declaração de óbito eu não preencho sem saber o que aconteceu. Cuidado com isso, ok? Para não cometer fraudes aí na declaração. Joia? E se não for dentro de um estabelecimento de saúde? Foi fora do estabelecimento de saúde? O que eu faço agora? Vamos lá, tem algumas situações. Pode ter assistência médica, de repente foi fora do ambiente de saúde, mas tinha um médico da UBS lá cuidando. Pode ser sem assistência, mas tem um local com médico, e pode ser sem assistência em local sem médico. Vamos ver essas situações. Legal. Se eu tenho assistência médica, mesmo fora do estabelecimento, quem vai fazer? O médico que prestou assistência, obviamente. Se ele souber o diagnóstico. Se não souber, SVO. Agora, fora do local de saúde, não tem médico dando assistência, a gente não sabe o que foi, a gente precisa descobrir o que aconteceu. Aí vai para o serviço de verificação de óbito, para eu ver o que é, tá bom? E se não tiver serviço de verificação de óbito? Se for uma cidadezinha muito pequena lá no interior do país, o que eu vou fazer nesse caso? Pois bem, se não tem SVO, qualquer médico pode sim preencher a declaração. Pô, mas eu não sei qual que é a causa. Você coloca causa desconhecida, mas você vai preencher a declaração sim, tá? Por quê? Sem declaração de óbito, não tem certidão de óbito. Essa pessoa não pode ser enterrada, não pode ser velada. Então pense nas consequências disso, tá? E se for um local sem assistência médica? Não tem SVO, não tem médico, não tem ninguém e, pô, a família quer velar a pessoa. O que eu vou fazer? Eu preciso da declaração? Preciso mesmo assim. Quem vai fazer? O cartório. O registro civil de pessoas naturais. Sim, eles que vão preencher. Aí precisa ter um responsável, a pessoa que vai assinar no final, e 2 testemunhas
juntos para preencherem, tá bom? Aí tem vários dados, a identificação, o endereço, a ocorrência do óbito. O que vai acontecer com a parte das causas? Causa desconhecida, só isso, mas o papel está ali, o papel existe, ok? E por fim, essa aqui, prestem atenção, precisa ser medular na cabeça de vocês. Causas acidentais e ou violentas, vai para o IML, tá? Não importa como. Pô, de repente estou levando um paciente numa ambulância, o paciente é politraumatizado, ele morre na ambulância. Sou eu que faço? Não, é o IML que faz, é causa externa. Prestem atenção nisso, tá? Ah, um paciente idoso caiu do andaime, depois ele foi internado, é lá no hospital, ele morreu de sepse. Ah, então quem vai preencher é o médico, ele sabe o que aconteceu? Não, a causa inicial foi causa externa, vai para o IML. Tem que ser medular na cabeça de vocês para não cair em pegadinha, tá bom? Mas e se não tiver IML? E se não tiver quem possa fazer? E eu preciso fazer a declaração. O médico não perito pode preencher? Pode, tá? Aí no caso pode, porque daí vai ser um período ad hoc. Já ouviu falar desse termo? Pois é. Às vezes o delegado vai chegar para você, olha, não tem IML, não tem como mandar, não tem o que fazer, e a gente precisa fazer isso aqui. Tem causas externas, você vai descrever o que você está vendo e no final você vai colocar causa desconhecida, porque você não sabe o diagnóstico. Cuidado para não cair em saber o que é. Pô, mas o cara tem uma marca de projétil de arma de fogo na testa. Óbvio que foi um tiro na testa que matou ele. Ok, mas você sabe se foi ele que cometeu o suicídio? Você sabe se foi alguém que atirou nele? Você sabe se ele tinha morrido de outra causa, alguém foi lá e deu um tiro na testa dele? Não sabe. Eu sei que é ridículo, é dramático, mas isso aqui é para vocês guardarem na cabeça para não cair em pegadinha na prática de vocês também e nas provas. Legal? Pensando também na declaração, é legal eu saber qual que é a definição de óbito fetal e de aborto, porque também pode cair nas provas misturado no preenchimento da DO, tá? Pode cair na prova do ABC especificamente também. Óbito fetal, o que é? É uma morte antes da expulsão ou extração completa. Ou seja, se não saiu da gestante, se não saiu da mãe, aí eu posso considerar um óbito fetal, tá? Independente da duração da gravidez, seja com 10, com 12, com 20, com 40 semanas, tá? Não expulsou, óbito fetal. Não tem declaração de nascido vivo. Por quê? Não teve sinais de vida, então não tem a declaração de nascido vivo. Mas pode receber declaração de óbito se não for um aborto. Como que eu considero um aborto? Se tem menos de 20 semanas ou pesa menos de meio quilo o produto da concepção, eu considero um aborto. Se for um aborto, não tem declaração de óbito. Se for mais de 20 semanas ou mais de meio quilo, independente das semanas, recebe declaração de óbito. Então pode ser que receba só declaração de óbito? Pode. Pô, e se nasceu uma criança com menos de 20 semanas, menos de meio quilo, e teve sinal de vida, o que eu vou fazer? Aí é uma vida, tá vivo, né? Teve sinal de vida, então eu faço declaração de nascido vivo e declaração de óbito, mesmo que tenha 1 minuto só de sinais vitais, ok? Cuidado para não cair nessas pegadinhas. Então, vamos lá para uma questão para a gente ilustrar como a gente faz isso na prova do ABC, pensando em declaração de óbito em étio aqui. Em relação ao uso e preenchimento da declaração de óbito, é correto afirmar que, vejam só, enunciado curto não vai te dar nada, você vai ter que explorar as alternativas. Vamos lá. Em caso de recém-nascido com menos de 500 gramas que morre minutos após o nascimento, pode ser considerado óbito fetal, não deve ser emitido DO. Pessoal, óbito fetal é dentro da gestante. Ele teve o expulsivo, ele nasceu, tá? Então, não, tá errado aqui. AB. O médico que transporta um paciente com politrauma de um hospital para outro deve emitir a DO caso o paciente faleça no caminho. Essa eu dei até a dica para vocês, eu falei especificamente dessa aqui, tá? Isso aqui é um politraumatizado. Isso aqui vai para o IML, isso aqui é causa externa. Então não é essa aqui também. Vamos ver a C. O médico do programa Mais Médicos que não possui registro em Conselho Regional de Medicina não deve emitir uma DO. Ou seja, ele é médico, ele está por um programa reconhecido, só que ele não tem CRM, porque ele não tem um cadastro regional. Então ele não tem o número daqui, o número é do local que ele veio, tá? Se ele é sem esse cadastro. Ele pode emitir DO? Pode, porque ele é médico, mesmo assim, ele está respaldado por lei, está respaldado pelo programa dos Mais Médicos, então também não é essa. VAD, quando gêmeos conjugados ou chipófagos ou siameses nascem e morrem logo após o parto, deve-se emitir apenas uma DO. Pessoal, são duas pessoas diferentes. A DO é individual, então tem uma DO para um gêmeo, uma DO para o outro. Ah, mas eles são siameses. Não importa, são pessoas diferentes, eles só estão conectados por uma má formação, ok? Então, duas DOs nesse caso, ok? E aí, quando a grávida falece sem que tenha havido a expulsão do feto, permanece no útero, deve-se emitir apenas uma DO. Sim, porque não teve
a expulsão da criança, foi um óbito fetal, então não tem a declaração, pessoal. Então é essa aqui, quando a grávida falece sem que tenha havido, eu emito apenas uma declaração para ela. Legal? Vamos agora para o nosso último foco, estudos epidemiológicos. E o que a gente tem que falar? A gente fala de medidas de associação. Quando a gente fala disso, o que a gente tem que montar? A nossa querida tabelinha 4x4. Tem que saber montar essa tabela aqui. Ela serve tanto para testes diagnósticos, quanto para pensar em medidas de associação aqui. Beleza, pessoal? E aqui entra bem essa parte da cara de memorização do ABC. Ficar decorando formulazinha. Mas vamos lá. Como é que a gente monta isso aqui? Olha lá. Eu tenho o desfecho ou doença aqui nesse, e aqui eu tenho a exposição, ou no caso de testes diagnósticos, os testes. E positivos sempre no canto e os negativos ou ausentes saindo. Então pensem nesse movimento, tá, que a gente vai fazer. Os positivos num canto e os negativos no outro. Então lembre-se disso porque cria uma memória mecânica, uma memória muscular para vocês montarem. E ela é assim, ó, A, B, C, D. Cuidado na ordem das letrinhas. Se mudar as linhas e as colunas aqui, vocês vão se embananar e a prova pode colocar uma resposta baseada no seu erro. Eles podem fazer isso, tá? E aqui é só colocar os totais. A mais B, A mais C, B mais D, A mais B mais C mais D, ok? Quais são as medidas de associação que nós precisamos saber para a prova do ABC? Vamos na primeira. Odds ratio, razão de chances, né? O odds ratio, ele é nada mais, nada menos do que a multiplicação em cruz aqui. O A vezes D dividido pelo B vezes C, tá? Então é bem tranquilo de lembrar isso aqui, que é só uma multiplicação em cruz, fica mais fácil da gente lembrar, tá? Agora os outros pegam um pouquinho mais, porque a gente tem o risco relativo, tá? O risco relativo tem a questão da incidência nos expostos dividido pela incidência nos não expostos. O que é incidência? Vamos lembrar desse conceito, ó. A sobre A mais B. Para quem gosta de fórmula, decore desse jeito. Mas a incidência nos expostos, ou seja, nas pessoas expostas, quantas pessoas tiveram esse desfecho pelo total delas? Ou seja, quantas pessoas expostas tiveram desfecho pelo total? Qual que é nos não expostos, a incidência nos não expostos? Dentro dos não expostos, quantas pessoas tiveram desfecho pelo total? E eu divido essas duas relações. Isso chama risco relativo. Relativo o quê? Relativo a quem teve exposição e não teve o risco de desenvolver aquele desfecho, aquela doença. Legal? Por fim, a última medida de associação que nós precisamos saber para a prova do ABC é a razão de prevalência. Aí prevalência nos expostos e prevalência nos não expostos, tá bom? Que é a mesma carinha, a mesma fórmula. A gente só precisa saber o conceito por ser diferente, tá? Porque incidência é casos novos. Prevalência são todos os casos que existem naquele período e naquele tempo. Lembrem da diferença da definição de incidência e prevalência aqui para fazer, tá bom? Mas eu sabendo montar a tabelinha e eu sabendo qual que é o conceito ou tendo decorado a fórmula, o que você gostar mais, conceito ou fórmula, os dois funcionam, eu me viro bem nas questões. Legal? Vamos exemplificar então com uma questão aqui, questão de 2022 do ABC. Se num estudo do tipo caso-controle envolvendo 30 pessoas com igual número de casos e de controles, ou seja, eu tenho 30 pessoas, eu tenho 15 nos casos e 15 nos controles, tivesse sido observado que dentre os doentes, 10 haviam sido expostos ao fator de risco e que dentre os não doentes, 1/3 havia sido exposto, aqui ele quer tentar te sacanear, mas vamos lá. 10 foram expostos, ou seja, 5 não expostos. Dentre os não doentes, 1/3 havia sido exposto. 1/3 de 15 dá 5, né? Então 5 foi exposto, 10 foi não exposto. Ele só trocou os 10 e os 5 aqui. Ele tentou dificultar a montagem da tabela como português. Olha só que sacanagem, tá? O valor aproximado do risco relativo, entre parênteses, odds ratio, seria. Aí a questão deu uma escorregada, né? Porque não é a mesma coisa. Ele não está traduzindo um outro aqui. Ele queria o odds ratio, ele não queria o risco relativo. Ok? Eles deram uma escorregadinha. Pô, mas que coisa! Pode acontecer nas provas, meus amores. A gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular o odds ratio. Primeira coisa que a gente tem que fazer, montar a tabela, tá? Então a gente tinha 30 pessoas. Ele falava que era igual controle e os casos, tá? Então 15-15 para os dois. Ele falava que dentro dos casos, dentro de quem teve a exposição, 10 tiveram a doença, ou seja, 10 aqui. 5 não. E dentre os controles, 1/3 teve a doença. 1/3 é 5. Então 5 aqui, 10 aqui. Então só ficava 10, 5, 5 e 10 para facilitar as suas contas. Olha só que legal. Como eles são bonzinhos, não é mesmo? O odds ratio, como que é? É a multiplicação em cruz. Se eu fizer a multiplicação em cruz, 10 vezes 10 dividido por 5 vezes 5
100 por 25. 25 nada mais é que 1/4 de 100. Então, 4. Matemática bem rápida aqui para a gente fazer prova, pessoal. Então, o odds ratio era igual a 4. Bem rápido, bem tranquilo de fazer quando a gente sabe o conceito. Alternativa C. Beleza, meus queridos? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que isso ajude muito nas provas de vocês, que o FMABC é uma prova bem conceitual de memorização, mas vocês vão arrasar. Depois é só partir para o abraço com a sua aprovação, com a sua sonhada residência. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.